Se você pode nos acompanhar nesse momento, nos assistir, louvar e engrandecer o nome do Senhor junto conosco, é porque Deus ainda tem um propósito na tua vida. O que queremos cantar nesse momento é que Deus não desiste de você. Possa ser que você que está nos vendo nesse momento ainda não tenha um encontro com Cristo. Esse louvor diz que Deus não se importa com o seu passado. É do momento que você aceitar a Cristo em diante. Então medite na letra desse louvor. Faça um encontro com Cristo, porque Ele não desistiu de você. Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você for, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende a caminhada, nunca vi uma mão tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende a caminhada, nunca vi uma mão tão grande assim. Ele não desiste. Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você for, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Deus não desistiu de você. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração neste dia. Quero trazer aqui uma pequena reflexão para pensarmos
em tudo que está acontecendo em nosso momento e acredito ser bem oportuna para o nosso aprendizado. Existe uma canção antiga que diz o seguinte: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás, Senhor, a chance de crescer um pouco mais. E isso é bem verdade. Cada vez que nós passamos por situações difíceis, nós entendemos que Deus sempre está ao nosso lado. Mesmo em meio às dificuldades, às tribulações, nós sabemos que o Senhor, Ele sempre está conosco. E em meio a essa verdade, eu quero deixar aqui uma pequena reflexão. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, o nosso irmão Paulo, ele vai falar o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo. Nesse momento, Paulo e Silas, eles estão presos em meio a diversas circunstâncias da vida. Mas as prisões, elas não puderam e elas não tiveram a capacidade de prender a palavra da salvação. E em meio a essa situação, o milagre acontece. A base dos alicerces são abaladas, as cadeias são abertas, e nesse cenário aparece o carcereiro desesperado por causa dessa situação. E Paulo faz a grande colocação: crê no Senhor Jesus. Queridos irmãos, estamos vivendo uma circunstância de dificuldade e é para todos. É para o rico, é para o pobre, é para o empresário, é para o trabalhador, é para o médico, é para o paciente, é para todos. O que vai diferenciar a igreja é o seu posicionamento em relação a isso. A circunstância, ela não pode abalar a sua fé. A sua fé, ela tem que ser inabalável, independente das circunstâncias ao qual estejamos vivendo. Paulo e Silas, eles estavam presos. Eles estavam literalmente encarcerados. Mas esse cárcere não pôde abalar a sua fé. Hoje nós vivemos essa situação de pandemia. Estamos dentro das nossas casas, estamos vivendo momentos difíceis, mas, porém, esses momentos difíceis não podem abalar a nossa fé. O escritor Paulo, escrevendo a Roma, ele vai dizer o seguinte, que a natureza, ela espera com grande expectação a manifestação dos filhos de Deus. E quem sabe não é o momento oportuno para nós manifestarmos cada vez mais a nossa fé. A fé, segundo o escritor aos Hebreus, é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas, porém, a certeza, a convicção daquilo que se espera. Nós temos fé e temos a convicção de que este momento ele vai passar. A nossa fé, ela continua firme e inabalável na presença do Senhor. Nós somos a base que o mundo espera. Se você observar alguns noticiários espalhados aí pelo mundo, as grandes lideranças, inclusive aqui no Brasil, já permitiram que os templos, como em nossa própria igreja, fossem abertos para que os fiéis fossem até lá manifestar as suas orações, os seus pedidos, apresentando a sua fé ao mundo. Isso nada mais é do que uma prova que o mundo espera em nós esta convicção. Nesse momento de incerteza, de insegurança, nesse momento de dor, o mundo continua esperando em nós.
O mesmo escritor aos Hebreus ele vai dizer que somos observados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E essas testemunhas querem ver agora a manifestação da nossa fé. Portanto, queridos, é um mal que atingiu a todos. Estamos presos literalmente. Mas a palavra da cruz, ela jamais ficará presa. Nós podemos sim manifestar a nossa fé, como nós estamos fazendo aqui nessa live, dizendo para você, continue firme na presença do Senhor. Que Ele nos disse em sua palavra que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Ele venceu, nós também venceremos. O importante salientar para a nossa fé é que o Senhor, Ele não nos exime de passar pelos problemas e pelas dificuldades. Muito pelo contrário, Ele passa conosco. Ele está no nosso barco. E no momento propício, Ele estende a sua mão e diz, tempestade, aquieta-te. E nesse dia, a nossa fé continua cada vez mais forte nele. Queridos irmãos, não deixe as circunstâncias da vida abalar tudo aquilo que você tem aprendido ao longo dos anos através da sua fé em Cristo. Não deixe que o momento venha suplantar tudo que a palavra plantou no seu coração. Sede firmes e constantes na presença do Senhor. Que essa mensagem fique gravada no seu coração. Que essa mensagem de fé, ela seja aplicada dia a dia na sua vida, em seu coração. Não fique preso às circunstâncias. Olhe para o Senhor. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus assim nos abençoe. Quando a gente não esquece o que passou e não sente forças pra recomeçar e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando sua vida, preparando um novo plano pra você, e também se preocupa com teu coração, e faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar, quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar, quantas vezes Ele já te levantou.
bate em desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando sua vida, preparando um novo plano pra você, e também se preocupa com teu coração e faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Olá, meus prezados. Eu vim testemunhar alguma coisa interessante na minha vida que a respeito da nossa igreja, que me dá um prazer muito grande em dizer que sou membro dessa igreja, que participo da vida dessa igreja, essa igreja participa da minha vida. Lembro-me que nos idos do ano de 60, em 3 de março de 1963, chegava para morar na Vila São José, na Rua F, quando fui até a esquina da rua para olhar e vi que passavam ali o irmão Sebastião Reis e sua esposa e seus filhos, Nicanor e Alfredo. E junto também o irmão Wilson Contaifer e a esposa e filhos. Eu, apesar da minha idade pouca, de 12 anos, os parei para perguntar. E perguntei onde ficava a igreja batista, porque eu vinha da primeira igreja batista de Cordovil, então eu queria saber onde tinha aqui na região uma igreja. E eles me indicaram exatamente esta. E logo no mesmo dia, às 18 horas, parti para cá junto com meu irmão Oséias, o meu irmão caçula, e desde então faço parte da vida desta igreja e esta igreja faz parte comigo. Aqui nesta igreja aprendi muitas coisas e também fiz muitas coisas. Eu fui líder e fui liderado. Eu aprendi muitas atividades aqui. E também, de lá para cá, desde aquela data até então, eu não deixei de participar junto aos pastores que por aqui passaram. Pastor Henrique Vitor, pastor José Amorim, pastor Saulo Moraes Sarmento e pastor Geraldino e o então pastor Jefferson Reis Santana. E eu sou grato a Deus pela vida destes pastores que me pastorearam e pastoreia. E eu quero dizer que todos nós que fazemos parte desta igreja precisamos honrá-la. Honrá-la primeiro porque a igreja é do Senhor Jesus.
e ela tem sido para mim e a minha família um porto seguro. Que Deus abençoe a todos, abençoe sempre a Primeira Igreja Batista do Gramacho. Amém. Boa noite. Antes de estar louvando ao Senhor, vou deixar o versículo Salmo 37, 5, que diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Nós possamos cada dia confiar nesse Deus e ter a certeza que tudo vai passar. Vamos colocar a nossa. Tenho uma palavra pra você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Este dia Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal consegue falar, eu só ouvi um gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Só existe lugar pra lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver o Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora. Quem vai ocupar seu coração? Mas lembre, se ele não for ninguém, eu sei você. Então já não é mais nada, não passa de se ele for ninguém, o Senhor contigo nas você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Vai ser pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que Jesus existe plenamente. Vai ocupar
o seu coração. Mas lembre, se ele não for ninguém, recebeu o céu. Então já não há mais nada, não possa lhe se ele for ninguém, o Senhor você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Primeiro de Damasco, é um prazer nós fazermos parte desta igreja. Parabéns. Olá, queridos, que Deus os abençoe, que essa noite seja uma noite de vitória na vida da igreja, na vida dos nossos amigos visitantes. É muito bom tê-los aqui entre nós, que você possa se sentir privilegiado por poder estar na presença do Senhor. Não podemos estar de uma maneira física, presencial, mas Deus nos deu essa ferramenta para nós cultuarmos a Ele. E nós temos feito isto e creio piamente que Deus tem sido agraciado, Deus tem sentido e percebido o nosso desejo de fazer o melhor para Ele. Que Deus se sinta feliz, e Ele está feliz, porque nós estamos fazendo todos os nossos esforços para glorificá-lo e exaltar o seu nome. Nessa noite nós vamos meditar, pensar um pouco a respeito da nossa vida na presença do Senhor, da maneira como nós vivemos e diante dos desafios que nós temos, as barreiras que se avolumam diante de nós e aparecem e que às vezes nós pensamos que nós não temos condições de ultrapassá-la, não é? Ela se torna tão grandiosa, tão monstruosa, que nós percebemos que nós não temos forças para derrubá-las e para atravessá-la. Vamos pensar um pouco nessa noite sobre vencendo as muralhas da vida pela fé. A fé que é o instrumento que Deus coloca em nosso coração para que possamos vencer os obstáculos e as solicitudes da nossa vida. Então, quero tomar como base, já que falamos sobre muralha, nada melhor do que pegar Josué, não é? Um homem que soube vencer o obstáculo das muralhas de Jericó através da fé e resistiu a todas as mazelas do seu tempo, confiando no Senhor em sua palavra. Eu quero ler para vocês lá em Josué, no capítulo 1, versículo 9, quando a palavra do Senhor nos diz: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não te atemorizes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Essa foi a expressão de Deus para Josué. Josué, ele é o sucessor de Moisés. Já pensaram nisso? Vocês já pararam para pensar quão grande foi a dificuldade de Josué assumir esse posto de sucessor
nada menos do que Moisés, um dos grandes expoentes do Antigo Testamento, um dos grandes nomes de um homem que foi instrumento nas mãos de Deus. Substituir Moisés à frente de uma nação, na frente de um povo que confiava inabalavelmente nele. Substituir Moisés, um homem que esta nação, esse povo, aprendeu a conhecê-lo, um homem que conversava com Deus. Não deve ter sido nada fácil para Josué substituir Moisés. A construção da história é muito interessante. E nós podemos ver aqui dois viés que aconteceu com Josué, que aconteceu com todas as pessoas e que acontece conosco. Quando nós olhamos para as histórias narradas na palavra de Deus, nós vamos olhando e fica parecendo que a história vai se construindo em fases, em etapas. E parece que Josué, quando ele olha a sua história, ele vai crendo em Deus e vencendo as etapas dia a dia, fase por fase, circunstâncias por circunstâncias. Ou seja, a construção da história, na visão de Josué, é uma construção compartilhada, em partes. A construção da história, na visão de Deus, é um enredo. Deus, ele conhece o princípio, o meio e o fim da história da humanidade, do universo, de Josué, de todos os demais do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da igreja e a nossa história. Nós a conhecemos por parte. Se você fosse escrever agora a história da sua vida, você iria dividir por partes, por fases. E você iria como que deixar a página aberta, porque você não sabe como será daqui para frente. Na visão de Deus, a história da humanidade e a história do universo, a sua história e a minha história é um enredo completo, onde ele conhece o início, o meio e o fim. Por isso nós podemos confiar inabalavelmente nesse Senhor. E nós podemos perceber, meus queridos, olhando para a história da humanidade, principalmente sobre os relatos bíblicos, que Deus sempre esteve e está presente em nossa história. Lá em Isaías, no capítulo 43, versos 2 e 3, preste atenção. Deus está dizendo assim para Isaías: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios passar, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. A palavra do Senhor, esse Deus que conhece o enredo da nossa história, está dizendo que nós não devemos temer mal algum. É assim que a palavra do Senhor começa a sua história. Por quê? Porque aqui em Isaías capítulo 43, versículos 2 e 3, está dizendo que Deus está dizendo: eu estarei contigo. Eu estarei contigo, Jefferson, eu estarei contigo, Fabiana, eu estarei contigo, Márcia Gomes, eu estarei contigo, Gilvan, eu estarei contigo, Paloma, eu estarei contigo, Alessandra, eu estarei contigo, Marcelo, eu estarei contigo, todos os servos do Senhor. Ou seja, sempre podemos confiar que Deus estará conosco. Lá em Marcos, o Senhor Jesus Cristo, a profecia bíblica para a igreja está dizendo o seguinte: esses sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome, Jesus Cristo dizendo, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós percebemos um relato bíblico dizendo que nós não devemos temer as muralhas que se constroem e se constituem em nossa vida. Por quê? Porque Deus está à frente da nossa história. Percebam que Deus não está dizendo que não se constituirão muralhas, que nós não teremos monstros a vencer,
que nós não teremos batalhas a ultrapassar, a não vivê-las. Mas ele está dizendo que quando por essas muralhas, quando por essas batalhas, quando por essas dificuldades nós tivermos, temos que entender que Deus não nos abandona, porque Ele sempre está ao nosso lado. Meu querido, você pode estar atravessando a maior batalha da sua vida nesse momento. Talvez você esteja vivendo o momento mais difícil da sua história. Talvez você esteja vivendo o momento mais complicado, o momento mais confuso. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus, Deus está dizendo para você: eu estou contigo. E por onde tu passares, pelas dificuldades em que tu estiveres, eu não te abandonarei. E isso não é só para nós que somos crentes. A palavra de Deus aqui está dizendo que esses sinais acompanharão aos que creem. Portanto, você que ainda não é membro da igreja, ainda não é, mas será após período de pandemia, você que está acompanhando os cultos que nós estamos oferecendo ao Senhor e que já consegue crer em Deus, em sua palavra, Deus nessa noite está dizendo: estes sinais acompanharão você. Portanto, você é um vitorioso. Hoje, no horário de 10h30, estávamos lá no santuário cultuando ao Senhor. Tivemos lá mais ou menos uns 11 a 13 homens participando do culto. O irmão Lennon, o Helenício, ele esteve orando. E uma das orações eu gravei bem. Quando ele orava, ele dizia: Senhor, muito obrigado. Porque nesse período em que nós estamos atravessando essa dificuldade, o Senhor tem mostrado, revelado a nós, que verdadeiramente vale a pena crer no Senhor, porque o Senhor tem evidenciado as tuas bênçãos, a tua misericórdia e a tua bondade em nossa história. É isso mesmo. Quem crê no Senhor evidencia na sua vida, na sua história, as verdades de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus em sua história. Estes sinais acompanharão ao que crê. Mas para crer, precisa-se ter fé, precisa-se acreditar no Senhor. Martim Lutero, um dos expoentes do cristianismo, vai dizer que a fé vê o que é invisível, acredita no que é inacreditável e recebe o que é impossível. Que coisa linda, que declaração maravilhosa, né? Eu vou repetir para que você possa gravar. Martim Lutero, esta é uma expressão de Martim Lutero. A fé vê o invisível, acredita no que é inacreditável e recebe o que é impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Mas já que nós citamos Josué, eu gostaria de pensar a respeito do episódio, dentre tantos episódios na história de Josué, nessa ligação de Josué com Deus, e serviu-nos de experiência para a nossa vida. Eu quero destacar, já que é uma das histórias mais conhecidas de Josué, que é a quebra das muralhas de Jericó. E eu não vou ler o texto lá em Josué, não vou ler no Antigo Testamento. Eu vou ler o resumo que está lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 30, quando o autor dos Hebreus diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó, depois de que eles rodearam a muralha por 7 dias. Ou por 7 dias, 7 momentos, não é? Vejam bem, esse texto de Hebreus capítulo 11, versículo 30, resume toda uma história que dura, o relato, o episódio dura 7 dias. E aqui está resumido: pela fé caíram os muros de Jericó. Como? Depois que os rodearam por 7 dias. O que foi esse momento? Eu quero tirar exemplos para a minha vida. Eu quero relatar exemplos para a sua vida, para a nossa história, para engrossar ainda mais essa certeza que nós temos, que pela fé nós somos vitoriosos, alicerçar ainda mais a nossa crença inabalável no Senhor. Primeiro, o relato que podemos tirar, que os nossos obstáculos, eles não cairão de uma maneira qualquer.
os obstáculos da nossa vida cairão pela autoridade da palavra do Senhor. Permita-me, existem muitos líderes fanfarrões, falastrões, que estão falando umas bobeiras por aí e começam a dizer que a sua igreja tem poder, que a sua oração tem poder, que a sua palavra tem poder, que a sua imagem tem poder. Isso é falácia. O que tem poder para evidenciar a autoridade sobre os obstáculos da nossa vida é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. Em Josué capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus está dizendo: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela, na palavra de Deus está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás você bem-sucedido. Para nós termos prosperidade na nossa vida, para que o nosso caminho seja bem-sucedido, para que nós possamos destruir as muralhas que se constituem diante da nossa presença, nós precisamos usar da autoridade da palavra do Senhor. A palavra de Deus é a autoridade suficiente e capaz para derribar todos os obstáculos da nossa vida. Se você está vivendo momentos tenebrosos, de dificuldades, quanto a tudo que você está vivendo, use da autoridade da palavra de Deus. Use da autoridade do poder do Senhor que está em sua palavra. Repreenda o mal em nome de Jesus pela palavra do Senhor. Jesus Cristo venceu Satanás lá no deserto pela autoridade da palavra do Senhor. Você está triste? Você está com dificuldades? Você está se sentindo derrotado? Você não consegue subsistir os seus problemas? Use da autoridade da palavra. Repreenda o mal em nome da palavra. Siga os conselhos da palavra. Caminhe na presença de Jesus e você verá que os seus obstáculos serão derribados, o seu caminho será aberto e você será bem-sucedido para a honra e glória do nome do Senhor. Em segundo momento, nós podemos ver nesse relato que para romper nossos obstáculos pela fé, temos que vencer um poder, dentre tantos, o poder da lógica. Muitas vezes a lógica é contrária à fé. Lá em Josué, no capítulo 6, acontece o relato que nós estamos pensando e refletindo sobre as muralhas da cidade de Jericó. Josué prepara o seu exército e ele prepara os homens com o seu poder bélico, aquilo que eles tinham de melhor. E eles são preparados com seus escudos, com suas armaduras e com as flechas, com o armamento bélico daquela época. O povo de Jericó, o exército de Jericó, era muito complicado, era quase invencível. Eles ficavam nas muralhas, nos seus postos, com as suas flechas, preparados para vencer o inimigo. Então era quase impossível o povo de Deus, humanamente falando, vencer o povo de Jericó. E provavelmente os soldados diziam: mas como nós vamos enfrentar esse povo? Josué devia pensar: meu Deus, como faremos isto? Mas, meu querido irmão, meu prezado amigo, a lógica dizia que o povo de Deus não conseguiria vencer o povo de Jericó. A lógica dizia que seria impossível o povo de Deus ultrapassar as muralhas de Jericó. A lógica dizia que a única maneira não é que seria possível, mas as únicas ferramentas que eles tinham era o seu poder bélico, era o poder do exército, era o poder da força. E assim eles se prepararam. Mas a ordem de Deus supera qualquer lógica. E Deus chama Josué e diz: olha, antes de vocês começarem a batalha, eu quero que vocês deem 7 voltas no entorno da muralha. Que absurdo. Mas Josué obedece. Ele não vê lógica. Ele não consegue entender razão para isto. Ele não consegue perceber como seria
Talvez ele pensasse, bom, depois de 7 dias rodando, qual vai ser o próximo passo? E eles rodaram durante 7 vezes. Durante 6 não aconteceu nada. E na 7ª volta, Deus diz, olha, quando vocês completarem a 7ª volta, vocês vão dar um brado, um grito, um berro, um clamor. E quando eles cumprem as 6 voltas e completam a 7ª, eles dão um brado. E nos diz a palavra do Senhor que as muralhas de Jericó, elas são derribadas, elas caem, elas sucumbem, elas são destruídas. Não houve necessidade de usar as armas humanas. A arma humana seria o escudo, a armadura, a flecha, a sabedoria, a estratégia. Deus eliminou tudo isto e usou as suas ferramentas. Deus derrubou a lógica, Deus derrubou a compreensão, Deus derrubou a ciência e usou de uma só ferramenta, a fé, a obediência, a palavra, a autoridade de sua força, de seu poder. Deus é assim, meu querido irmão. Deus é assim, meu querido amigo. Você que está com uma doença que é irrecuperável, você que está com problemas que não tem solução e que talvez já tenha feito de tudo para restabelecer a ordem, o ciclo, as possibilidades da sua vida, Deus nessa noite está dizendo para você, não creia somente na lógica, viva também pela fé. O ilógico, quando é usado por Deus, tem poder. Pedro, quando ele vai ao encontro de Jesus, ele anda sobre as águas. E isso não é lógico. Moisés, ele sai corrido do Egito, porque ele matou um egípcio, e se ele continuasse no Egito, ele iria morrer. E Deus diz a Moisés, volte até o Egito e resgate o meu povo. E ele foi até o Egito e resgatou o povo. Isso não era lógico, mas Deus, na sua autoridade, usa do seu poder para vencer os obstáculos. A ordem de Deus era rodear a muralha por 7 vezes e dar um brado. Isso não era lógico, mas era o ato de Deus, vencer pela fé. Terceiro e último, precisamos de uma fé consciente. Existem muitas pessoas que estão usando de artifícios que não são conscientes, que não são naturais, que não são normais, para vencer obstáculos em sua vida. E o fazem em nome de Deus. Tudo de Deus acompanha uma questão consciente, exata, limpa, sincera, verdadeira. Nós vamos ver lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, quando a palavra de Deus diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Em primeiro lugar, a fé é firme. Eu não vou confiar hoje e titubear amanhã. A minha fé precisa ter consistência. Segundo momento, eu preciso entender que a minha fé tem que ter fundamento. Em que está fundamentada a minha fé? A palavra do Senhor nos diz nessa noite que nós precisamos crer na palavra do Senhor. O Senhor é o meu fundamento. É Ele quem provê os recursos para a minha vida. É Ele quem sustenta a minha história. É Ele quem faz com que as muralhas intransponíveis se declinem diante de mim. É Ele que faz com que aquilo que é intransponível se torne um pequeno obstáculo para que eu possa vencer. Portanto, a minha crença, a minha fé precisa estar firmada em um fundamento sólido. E o fundamento sólido não é a lógica, o fundamento sólido é a palavra do Senhor. Porque está dizendo aqui que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Aquilo que é inacessível, aquilo que é intransponível, aquilo que eu não posso acessar. A minha fé
firmada em Cristo e na autoridade de sua palavra, vai fazer com que eu consiga vencer pela esperança, na crença, no meu fundamento que é Cristo, de que aquilo que hoje esperança será a prova daquilo que eu não estou vendo. E a fé faz com que nós possamos ver pelos olhos espirituais, enxergar aquilo que ninguém enxerga, visualizar aquilo que ninguém consegue ver, esperar aquilo que ninguém espera e aceitar com paciência o tempo do Senhor. Essa noite Deus está te chamando para que você possa romper em fé, romper os obstáculos da sua vida, crendo que todos podem negar a palavra, todos podem deixar de crer, todos podem agir com incredulidade, mas você, em nome do Senhor Jesus, vencerá os monstros da sua vida, os monstros que talvez estejam na sua cabeça, os monstros talvez que estejam constituídos em seu corpo, as muralhas que se constroem quando você estava bem, talvez planejando coisas na sua vida. As muralhas se construíram e se constituíram, mas nessa noite elas cairão em nome do Senhor Jesus. Creia nisto. Creia na palavra do Senhor. Creia que as muralhas não vencerão você. Creia que você será capaz de vencer todas as dificuldades que você está atravessando. Coloque este fardo que está tão pesado nos seus ombros. Entregue ele ao Senhor. A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você neste momento. E pela fé, você será curada em nome de Jesus. Pela fé, você vai vencer esse obstáculo em nome de Jesus. Pela fé, você que está duvidando do poder de Deus, você verá a glória do Senhor. Você que está querendo ser crente e não consegue ser, a partir de agora você será um crente em Jesus Cristo. Você que quer ser membro de uma igreja, quer ser batizado, você que quer voltar para a igreja e pensa: eu não tenho forças, pela fé você verá agora que a glória do Senhor derramará a sua graça sobre a sua vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Eu quero convidar a todo o povo de Deus que neste momento está em sua casa. Feche os seus olhos. Clame ao Senhor por todos os visitantes e pelos irmãos que estão passando por lutas, para que todos nesse momento sejam alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por essa noite de vitória na vida da tua igreja, por essa noite de vitória na vida dos nossos amigos visitantes. Nós queremos declarar aqui as muralhas de Jericó, que se constituem sobre a vida de muitas pessoas, estão caindo agora em nome do Senhor Jesus. Porque nós revelamos a tua palavra e nós usamos a autoridade da tua palavra. Não é em meu nome, nem em nome da igreja. É em nome de Jesus. Nós queremos declarar que as muralhas estão caindo agora em nome de Jesus. Que os poderes do mal estão sendo derrubados agora em nome de Jesus. Que a incredulidade está abandonando estas vidas em nome de Jesus. Que os obstáculos não serão mais, ó Deus, suficientes para impedir que essas pessoas que agora estão crendo deixem de crer na tua palavra em nome de Jesus. Que os obstáculos não serão mais motivo para que essas pessoas não creiam no Senhor. Que os obstáculos não serão mais um motivo para que eles não possam ir para a tua casa. Aqueles que estão afastados, voltar para o teu caminho, porque tudo está caindo por terra em nome de Jesus. E nós iremos romper pela fé, romper na autoridade da tua palavra e caminhar sobre os males, caminhar sobre as águas tenebrosas, caminhar sobre os males em nome de Jesus. Iremos vencer as ondas tenebrosas, volumosas, que tentam fazer com que a nossa vida venha naufragar. Muito obrigado pela vitória do teu povo nessa noite e que a revelação do teu Espírito alcance os corações. Nesta noite nós oramos em nome de Jesus. Amém. A vitória é nossa em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um abraço e boa semana.
chegamos ao término do culto desta noite. Eu quero agradecer a presença dos nossos amigos visitantes, que Deus abençoe a sua vida. Ficamos muito felizes com a sua participação, que Deus possa cuidar de você durante toda a sua história, principalmente durante esta semana. Eu quero deixar aqui registrado os aniversariantes desta semana. Amanhã, o nosso querido irmão Gabriel. Gabrielzão, Deus te abençoe, tá? Muito feliz de você estar agora entre nós aí como membro da igreja. Que a graça do Senhor esteja em sua vida, em seu coração. Você é jovem, ainda tem muito o que viver e oferecer ao Senhor. Um abraço no seu coração, à sua família, que Deus te abençoe. E também a nossa querida irmã Vanete, que estará fazendo aniversário dia 4, no sábado. Irmã Vanete, que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe cubra de bênçãos, que você possa ter restauração da sua saúde, que a graça do Senhor também seja notória em sua vida, como sempre tem sido, não somente sua, mas da sua família, que é uma família hiper conhecida na igreja, participativa, e a irmã que sempre continue sendo essa bênção que tem sido não só na vida da igreja, mas também no meu ministério, no ministério de todos os demais pastores que já passaram por aqui, e que você guarde no seu coração sempre que Deus não te deixa só, Ele não te desampara. E com certeza Ele está cuidando de você e da sua história. Feliz aniversário a Gabriel e Vanete, que Deus abençoe a vida de vocês. Irmãos, eu quero falar rapidinho a respeito de domingo que vem. Domingo que vem é o primeiro domingo do mês de julho e nós vamos ter uma ceia, só que é uma ceia diferente. Quem estará participando dessa ceia serão nós pastores, somente nós. Tá? Você não precisa comprar os elementos da ceia, nem o suco de uva, nem o pão. Você não é obrigado a comprar. Será uma ceia simbólica. Estarei fazendo uma explicação, uma explanação a respeito dos elementos da ceia, do fundamento da ceia e como devemos participar dela. Não será nada igual ao que o irmão Marcelo fez no primeiro domingo do mês de junho, quando ele lecionou dentro desse assunto, ele deu aula sobre a ceia, mas será um momento da ceia, uma celebração da ceia, mas você não precisa obrigatoriamente estar com os elementos. Mas se você quiser, se você tiver recurso financeiro, se você desejar, então você pode preparar aí na sua casa. Como você tem que fazer? Você tenha o suco de uva, tá? E coloque num cálicezinho ou num copo que seja pequeno, um recipiente qualquer, um pouquinho só, somente a mesma quantidade que servimos lá na hora da ceia na igreja, e um pedacinho de pão, o miolo do pão, em alguma parte, faça do jeito que você quiser, desde que dê para você comer de uma vez só, pequenininho. Então você poderá ter os elementos à sua frente, eu estarei ministrando a ceia e você estará participando da maneira como você estiver, tá? Se por um acaso você não tem condições de comprar o suco de uva, se você não tem condições de ter o pão, não se incomode com isto, nem nada. Veja bem que a nossa ceia é uma ceia memorial, então em nada você estará perdendo na sua espiritualidade, na sua fé, na consistência da sua celebração. Em um momento em que nós estamos, como esse que nós estamos vivendo, em nada você vai estar perdendo do fundamento espiritual se você não tiver os elementos da ceia em suas mãos, tá bom? Eu espero que todos entenderam. Eu também estarei explicando lá nos grupos de WhatsApp. Repetindo, domingo que vem, pela manhã, às 9 horas da manhã, não será à noite, às 9 horas da manhã, estarei realizando a ceia memorial, não presencial, virtual, aqui pelo Facebook, e será representativa. Então, se você puder, você compra um suco de uva e tenha um pedacinho de pão. E aí você vai participar quando eu estiver mencionando os elementos da ceia e você estará participando comigo. Se por acaso você não pode comprar o suco de uva, se você não pode ter o pão, em nada você estará perdendo, porque você estará orando, você estará participando, você estará envolvido na celebração da ceia memorial, virtual, representativa, tá bom? Quero explicar para os irmãos que essa ceia será representativa,
porque nós não estamos podendo ter a ceia presencial. Mas não é o nosso método, não é a nossa forma, mas nós não estaremos pecando contra Deus realizando neste tempo uma ceia como essa. Mas se você puder comprar os elementos, o pão e o vinho, o suco de uva, será muito importante para você, tá bom? Mas fique à vontade, não se sinta culpado e nem pecador por não poder comprar, tá ok? Eu quero explicar para os irmãos que eu estou tomando essa decisão de fazer uma ceia representativa, porque eu particularmente sei da dificuldade de alguns irmãos, que alguns irmãos estão passando, e eu não acho justo eu aqui agora exigir que os membros da igreja comprem suco de uva a preço de 15, 17 reais, quando muitos não estão com condições financeiras nem de comprar os seus gêneros alimentícios. Então eu espero que todos vocês me entendam. Não acho justo alguns participarem porque têm condições financeiras de comprar e outros não participarem porque não têm condições financeiras de comprar. Então, por isso, a ceia será representativa. Ah, pastor, mas tal pastor e tal igreja fez. Aí é com o pastor de lá, é com a igreja de lá. Eu sou pastor de vocês e vocês são minhas ovelhas. E eu vou fazer a ceia representativa. Se você não tiver os elementos, em nada você estará pecando contra o Senhor. Tá bom? Não fiquem brigados com o seu pastor, não fiquem tristes com o seu pastor, mas é pensando no bem-estar de todos, para que todos, de uma maneira igualitária, possam participar da ceia, sem nenhuma perda, onde todos nós somos iguais e sempre continuaremos sendo iguais, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos orar ao nosso Senhor nesse momento. Pai eterno, muito obrigado por essa noite, pelo culto que oferecemos ao Senhor. Muito obrigado pela mensagem do Senhor. Faça com que nós possamos romper esse tempo pela fé, vitoriosos em Cristo Jesus. Continue falando ao coração do teu povo e que seja uma semana de vitória na tua presença. Pai, almejamos, desejamos ardentemente voltar ao culto presencial, mas nós faremos quando for o momento certo, em que haja garantia para todos, para que o teu povo se sinta confortável, em segurança, bem acomodado na tua casa. Ó Deus, ajude-nos a discernir a tua vontade e o melhor que o Senhor deseja para o teu povo. Mas enquanto não podemos ter o culto presencial, a ceia presencial, alimente-nos sempre com a tua palavra, e que seja o Facebook, o YouTube, as devocionais, sempre uma prática contínua, um instrumento nas tuas mãos para abençoar a todo o teu povo. Muito obrigado pela vida do Gabriel e da vida da Vanete. Toma os teus filhos em tuas mãos e que essa semana seja uma semana de vitória na vida dos teus servos. Dê uma vitória abençoadora na vida de toda a tua igreja por esta semana, e que os nossos amigos visitantes também sejam alvos do teu amor e que sejam vitoriosos esta semana em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus pela consolação do teu Espírito Santo esteja sobre a vida da tua igreja, sobre a vida dos nossos amigos visitantes, sobre a vida do Alberto, que está hospitalizado, sobre a vida de todos aqueles que estão precisando da tua graça, sobre a vida do pastor Carlos Franco, da irmã Nilda e do pastor Cláudio, que estão vivendo um momento de luto. Abençoe estas famílias, abençoe este povo, abençoe a nossa nação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Um abraço a todos, boa semana e que Deus nos abençoe.